Jó, no capítulo 5. Jó, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 19. Procura aí. Jó é antes de Salmos. Jó, no capítulo 5, e o versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. É isso mesmo que você está lendo? Eu vou ler pela segunda vez então. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor e vamos pedir ao Senhor nessa noite a revelação dessa palavra para a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Logo no início ele fala em 6 angústias. Por exemplo, quando você lê essa palavra angústia, lembra o quê? Uma aflição. O salmista ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na angústia, no momento difícil. Qualquer pessoa no mundo, ela passa momentos difíceis, momentos angustiosos, momentos que fogem do nosso controle, a solução. Mas o que nós fazemos é clamar ao Senhor para Ele nos dar um livramento, para Ele nos ajudar de alguma forma. Ele pode mandar alguém para nos ajudar, ou Ele pode resolver de outra forma. Mas nunca, amados, quando precisamos do Senhor, Ele vai deixar você sem uma resposta. Sempre Ele vai nos dar uma resposta. E o primeiro livramento é esse, da fome. Acho que entre nós aqui, nunca você passou fome. E quando eu falo de fome, é fome mesmo. Não é, pastor? Hoje eu comi só um pratinho ali, tinha só arroz e ovo. Isso aí ainda não é fome, irmãos. Fome que eu digo é quem tem fome mesmo. A gente não sabe nem falar sobre esse assunto da fome, porque a gente nunca passou fome. Compreendeu? Você pode ter passado um momento difícil, mas fome você nunca passou. Mas mesmo assim, até em momentos difíceis de fome, esse é o primeiro tema, o Senhor, Ele vai nos socorrer. Porque essa é a promessa de Deus. Nesse tempo de dificuldade, quem vai nos ajudar é o Senhor. Vamos ver aqui. O próximo livro é o livro de Salmos. Procure aí, Salmos 37. Então qualquer pessoa está sujeita a passar algum tipo de necessidade, mas nunca o Senhor vai nos deixar sem um socorro, sem uma resposta. Pode vir do norte, pode vir do sul, pode vir do leste ou do oeste, Ele vai dar uma resposta para você. Então procure aí os Salmos, Salmos 37 e o versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, meu amigo,
Deus ele vai abrir uma porta, ele vai mandar para você, de alguma forma, uma ajuda para você. Sempre Deus ele vai mandar para o justo, para aquele que confia nele. Então o primeiro caso de hoje, é o que nós vamos observar, é o caso da viúva, da época do Eliseu. Lembra do Eliseu, que nós falamos dele aqui? Aquele do martelo? Um dos alunos da escola de profetas deixou o martelo cair na água, e ele ficou desesperado. Aí chamou o Eliseu. Aí o Eliseu perguntou: onde caiu? Ele falou: foi aqui. Aí ele lançou uma vara e o martelo, aquela peça de ferro, flutuou. Pronto. Esse rapaz que morreu era um dos alunos do Eliseu. E a sua esposa ficou desesperada, porque ele deixou uma dívida. Naquela época, as mulheres não tinham trabalho fora da casa dela. O trabalho da mulher era na sua casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. E ela tinha 2 filhos, que segundo a lei permitia isso, que o credor ia levar os filhos dela para que fosse o seu escravo, para poder pagar a dívida. Já imaginou? Ela acabou de perder o esposo, agora vai perder os 2 filhos. Ela não tinha trabalho, ela ia morrer de fome. Não tinha os filhos para ajudar, porque só quem trabalhava fora era o homem. Então aquela mulher não tinha experiência nenhuma, algum trabalho externo. Ela ficou desesperada. Além de perder os seus filhos, que era tudo que ela tinha, ia perder também a condição de ter um alimento em casa, um sustento em casa. E ela chega desesperada à presença do profeta. Profeta, está acontecendo isso, isso e isso, e o senhor sabe que o meu esposo era um homem justo. Ele era também um aluno do curso. Ele era um homem de Deus. Aí o profeta perguntou para ela: tá bom, vamos resolver isso aqui. Acredito eu, até falei isso à tarde. O que você acha, irmãos, que quando aquela senhora chegou diante do profeta, qual era a solução que ela tinha em mente, que o profeta poderia dar para ela? Alguém saberia me dizer? A solução, vamos dizer assim, que ela tinha em mente, que você poderia ter em mente. Como é que o profeta poderia resolver para ela aquela situação? Todo mundo de uma vez? Não. Ela poderia achar que o profeta ia falar assim: olha, eu vou falar aqui com os alunos, vamos fazer uma vaquinha, aí nós vamos pegar o valor, pelo menos a metade a senhora já pode levar hoje, depois a senhora paga a outra metade. Acredito que ela pensou assim. Mas as coisas de Deus nem sempre são assim. As soluções, os livramentos que Deus dá, nem sempre vão coincidir com o nosso pensamento, não é assim? Porque Deus ele vai exigir a tua fé. Ele vai exigir que você use a tua fé, que você saia daquele ambiente, que você saia do conformismo e coloque a tua fé em prática. Então quando aquela mulher chegou, ele falou: tudo bem, a senhora tem alguma coisa em casa? Porque ele já sabia que ela não trabalhava externo, por causa da cultura da época. O que ele queria fazer? Uma solução caseira mesmo. Não tenho nada em casa. Olha, o senhor pode abrir a geladeira, o senhor pode ir até o armário, não tem arroz, não tem feijão, não tem macarrão. Eu estou desesperada. Era o meu esposo que trazia o sustento para casa. Não tenho nada. Pense, profeta, pronto, para falar que eu não tenho nada, eu só tenho uma botija lá com azeite. Aí ele falou assim: nós vamos trabalhar com o que a senhora tem, com essa botija de azeite. O que a senhora vai fazer
chamar os seus 2 filhos e ir na vizinhança trazer vasilhas, potes, panelas, pode ser também vasilha PET, se naquela época existisse. E a senhora vai chegar em casa, vai trancar a porta com os seus filhos, eles vão trazendo as vasilhas, e a senhora vai pegando o azeite e vai enchendo. Se ela não conhecesse o profeta, ela ia dizer o quê? Mas ela já conhecia o profeta. Ela nem questionou. Pronto, profeta, tomei posse. Vou fazer do jeito que o senhor está dizendo aí. Pode fazer, irmã. E ela foi para a casa dela e chamou os seus filhos. Olha, vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui na vizinhança e vocês vão pedir vasilhas. Qualquer tipo de vasilhas você traz. Pode ser balde, pode, pequeno, grande, de plástico mesmo, de alumínio, panelas, pode trazer. É só trazendo e eu vou enchendo. Amados, ela usou a fé, não de uma forma tradicional. As coisas de Deus, os livramentos que o Senhor ele vai nos trazer, não é do jeito que a gente pensa. Ele vai exigir que você use a tua fé. Compreendeu? Quem está entendendo até aí? Então aquela mulher, ela não achou estranho. Profeta, eu vou fazer do jeito que o senhor está dizendo aí. Vai dar certo? Vai. Pode ir. E ela fez. Começou a encher as vasilhas. Mas o que aconteceu? Teve uma hora que ela pediu mais uma vasilha. E os meninos falaram para ela: mãe, não temos mais vasilhas. Aí o azeite parou. É uma coisa também que nós vamos aprender nessa noite. Que o milagre é proporcional à nossa fé também. Se aqueles meninos tivessem ido nas outras ruas, até mesmo 3 quarteirões depois, 1 quarteirão, eles tinham trazido mais vasilhas, mas eles só trouxeram aquelas e acabaram. Se eles trouxessem mais vasilhas, o azeite não teria acabado. É assim que Deus faz, é proporcional. Vamos ver aqui. Procure aí o 2º livro dos Reis. Vai ser interessante a gente aprender isso aqui, porque vai chamar a atenção sempre da fé. Tá certo? O milagre, ele só acontece através da fé. O Eliseu, ele foi um agente da fé. Pastor, o senhor vai fazer o papel do Eliseu? Rapaz, se eu tivesse 10% da fé do Eliseu, bom, mas eu vou pregar a palavra. Alguma fé eu tenho, não tenho a fé que o Eliseu tinha, mas eu vou usar a palavra, e se você colocar essa palavra em prática, o meu Deus, Ele é que é grande, Ele faz, não sou eu. Mesmo que a tua fé seja pequena igual a minha, o nosso Deus, Ele é grande, é Ele que faz o milagre. Se você colocar a palavra em prática, o milagre acontece. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo. Vamos lá, glória a Deus mesmo. Pronto, vamos lá. 2º livro dos Reis, no capítulo 4. Procura aí, 2º livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, onde começa esse relato. Cada ponto é importante? É sim, então quero que você preste o máximo de atenção. Capítulo 4 do livro de 2 Reis, versículo 1, quem encontrou, diga amém. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, lembra que a gente pregou sobre isso nessa semana? O esposo dela era aluno da escola. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Nós temos que entender que a lei mosaica permitia isso, tá bom? Estava de acordo com a lei. Como ela não tinha como pagar a dívida, teria que deixar os seus filhos serem servos do credor, até um tempo
determinado. Não desmarque aqui o segundo livro dos Reis, capítulo 4, mas vamos até o livro de Levítico. O livro de Levítico, amados, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 25. Levítico capítulo 25. A partir do versículo 39. Amém? Diz assim, ó: quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não farás serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. O que é isso, como jornaleiro? O jornaleiro era como se ele estivesse falando aquela pessoa que faz o serviço diário. Então, como ele era de Israel, não era uma pessoa estrangeira, se ele fosse trabalhar na minha casa, eu teria que pagar o salário dele todo dia. Compreendeu? Tinha essa compreensão também. Vamos lá. Versículo 41. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará, exatamente no ano do jubileu. Pronto, então essa era a lei desses serviçais, para trabalhar na casa de alguém. Então esse homem iria trabalhar, com o salário que ele recebesse, quando juntasse o valor que pagasse a dívida, ele cobriria a dívida. A Bíblia não diz quanto tempo ele iria trabalhar, mas não poderia passar do ano do jubileu, tá certo? Não poderia passar. Essa era a lei em Israel. Pastor, e o que é o ano do jubileu? Nós vamos tirar um dia para falar sobre esse assunto também, tá certo? Pronto, mas vamos voltar para o segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Ela se apresentou diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu agora vai falar para ela a solução que ele deu, o livramento que o Senhor iria dar a ela. Não convencional, tá bom? Pode acontecer? Pode, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. Quem lembra aqui do Naamã? Deus usou quem para o Naamã ser curado? Foi o Eliseu ou não foi? O mesmo Eliseu que a gente está falando aqui. Só que o Naamã esperava uma solução convencional. O Eliseu vai me receber, vai colocar um tapete vermelho, vai orar por mim. Ele esperava isso, mas o profeta nem recebeu ele. Falou assim: ele quer ser curado? Fala para ele dar 7 mergulhos no Jordão e manda ele embora. Foi assim que ele fez ou não? Eu pergunto para você: o Naamã obedeceu ou não? Teve que ser humilde ou não? Irmão, sim ou não, irmãos? Compreendeu? Não foi uma solução convencional. O Naamã teve que obedecer a palavra. O Naamã teve que ser humilde, irmãos. Se você quer o milagre do Senhor e não quer usar de humildade, olha o que é que vai acontecer, ó. Não vai acontecer nada. E o que eu falo também, até falei à tarde, olha, por que o salmista fala que nunca viu um justo a mendigar o pão? Por que essa mulher chamou a atenção do profeta Eliseu para falar que o esposo dela era justo? Porque não adianta, amado, você pedir nada a Deus que não seja justo. Não vai acontecer nada, você vai perder o seu tempo. Esquece que não vai acontecer nada. Deus trabalha com coisas corretas, com o que é justo, com o que é correto. Vamos voltar então. Vamos ver o que Eliseu falou para ela. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha macarrão, não tinha mistura. Eu só tenho essa botija de azeite.
pronto, é com a botija de azeite que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Versículo agora 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Eu pergunto para você, o profeta deixou claro para ela que não seria poucos, traz muito. Mas como eu falei para você, o milagre acontece proporcionalmente à tua fé. Se aqueles jovens, se ela tivesse falado para eles: olha, eu quero que vocês tragam muitos, e vão trazendo mais. Amém? Para você usar a tua fé é dessa forma. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se aquela mulher tivesse compreendido e passasse para os seus filhos, o milagre seria ainda maior. Ele deixou bem claro, ó, não poucos. Versículo 4 agora. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Pronto, então aqui ela ia enchendo as vasilhas e colocando do lado. Vamos dizer que ela estava num quarto, vai enchendo e vai deixando de lado, e pede para os meninos ir trazendo as vasilhas. Ele não falou nenhuma vez para ela que era para parar. Vai trazendo e vai enchendo, vai enchendo e vai enchendo. Continuando, versículo 5 agora, ó. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aquela palavra fez com que o azeite acabasse. Não há mais vaso. Então, vamos dizer que aquele quarto ficou cheio. É tanto que o profeta vai dizer para ela: olha, o que a senhora juntou de vasilha cheia de azeite, agora a senhora vai vender e vai pagar o que a senhora está devendo. Vamos ver aqui, versículo agora 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga glória a Deus por isso. Pronto. Então agora o milagre já estava feito. Ela foi apenas falar para o profeta: profeta, deu certo. Pronto, agora a senhora vai comercializar o azeite. Pastor, eu não tenho azeite na minha casa não, mas eu sei fazer uma tapioca. Não sei o que você sabe fazer. O que é que você tem em casa? Se você tomar posse da palavra, coloca ela em prática. Essa unção, amado, de negociador, quem vai dar é o Senhor. Você sabia que tem grandes empresários que não têm estudo? Não tem estudo nenhum. E o que é que ele sabe fazer, pastor? Negociar. Ele compra por um valor e vende por outro valor. Pronto, é isso que ele sabe fazer. É um dom que Deus ele dá. Quem está entendendo até aí? Agora isso aqui é importante. Ele falou aqui para ela no final, ó: e paga a tua dívida. Ela ia pagar essa dívida a quem? A quem? Ao credor. E quem mais? A quem mais ela devia, irmãos? Todo mundo de uma vez? Não. Ao Senhor. Quem foi que ajudou ela, irmãos? Quem foi que fez o milagre? Não pode esquecer, a dívida era com o Senhor também. O próprio Senhor falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso aqui também é forte. Às vezes você quer reparar uma brecha apenas com os homens, e diante de Deus você não repara.
Se o Senhor, amados, Ele tem multiplicado na tua vida, se o Senhor Ele tem abençoado as tuas finanças, tem socorrido você no teu trabalho, não deixe que você tenha fome, nenhum tipo de escassez, não esqueça da tua dívida com o Senhor, os dízimos e as ofertas. Pastor, o que é o dízimo? É 10% daquilo que vem nas minhas mãos. Separa aquilo que é de Deus. Por quê, pastor? Para que Ele possa abençoar a tua vida financeira. Então aquela mulher colocou a palavra em prática. E aí ela viveu do resto. Começou a fazer os seus negócios. Empresária agora do ramo do azeite. Antes ela não sabia trabalhar em nenhum tipo de comércio nem serviço. O trabalho dela só era o trabalho do lar. Mas agora o esposo não estava mais. Aí o profeta Eliseu, ele pensou uma solução mesmo caseira, que ela poderia trabalhar na sua casa, ela vendia e os seus meninos faziam a entrega. Olha como Deus faz. Ele faz melhor, amados, do que a gente possa imaginar. Você tem um pensamento, o que eu falei para o irmão hoje, ele está com um processo no INSS e estão rejeitando o processo dele. Eu falei: olha, irmão, toma posse dessa palavra, porque a solução que o Senhor vai dar, você nem imagina. E esse problema que você está vivendo aí, vai ser resolvido muito mais rápido do que você pensa. Diga amém. Não sei qual é o credor que aflige você, não sei qual é o problema que você está vivendo, mas nós vamos estar aqui orando nesse sentido, para que o Senhor te dê o livramento. Vamos finalizar aqui, livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, amados, é um profeta messiânico. Capítulo 49 e o versículo 15. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, pode grifar. Nós vamos ler esse versículo e depois já vamos fazer essa primeira oração. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Ele diz assim, ó: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa te esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Diga amém por isso. O Senhor, Ele não esquece, amado, do seu servo, do teu sofrimento, das tuas lágrimas. Ele não esquece da tua oração. E no momento correto, Ele vai te dar o livramento que você precisa. Amém? Então, vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor. Bem forte. Glória a Deus.